Amados irmãos, amadas irmãs, amados amigos, bom dia mesmo, na santa paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, hoje nós encerraremos o estudo sobre a fundação da Igreja de Cristo. Não tem nenhuma ligação com Roma. E Pedro não foi o fundador. E além disso, a Igreja Católica fugiu a todos os princípios elementares que a Bíblia nos orienta a seguir. É preciso conhecer para não enveredar no caminho da perdição e da morte. E inconsciente, no abismo cair, no final da vida. Cair no buraco, né? Portanto, segundo a Bíblia, o batismo é um dos erros da Igreja Católica. Segundo a Bíblia, o batismo trata de um ato de obediência que expressa a fé do batizando em Cristo Jesus. Uma criança tem noção do que está acontecendo? Um recém-nascido tem noção do que está acontecendo? Todos os batismos na Bíblia citados foram de pessoas adultas que realmente conhecem o que é o seguimento da palavra. É muito importante conhecer. Uma criança não tem nenhum entendimento, não tem entendimento suficiente para obedecer e expressar sua fé em Cristo. Aliás, o próprio Salvador foi batizado aos 30 anos de idade. Está em Lucas, capítulo 3, versículo 21 a 23. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu. Está no versículo 22 de Lucas 3. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade, meu amigo. Quando começou seu ministério, ele era, como se pensava, o filho de José, filho de Maria e filho de Eli, o Deus soberano. Este é o Cristo verdadeiro. Esta é a religião verdadeira. É inadmissível batizar criança. E outros criou outras coisas, festas mundanas que existem por aí, e São Pedro, São João, São José, São Filipe, São Joaquim, foram eles que criaram para chamar o povo, para desviar o pessoal da fé verdadeira, da fé espiritual e não da fé material, que tem que se ver para crer. Em Mateus, no capítulo 16, ou melhor, capítulo 16, versículo 15 e 16, disse: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A criança entende? Às vezes a criança até se decide pelo ver o gesto dos adultos, mas não tem a responsabilidade que o adulto tem para com Deus. Portanto, meu amado, a palavra de Deus ensina que só Jesus não cometeu pecado algum. Eles estão pecando e vocês estão seguindo o pecado deles. Não façam, não batizem seus filhos sem antes eles tomarem a decisão. Amém? Em Lucas, no capítulo 6 ainda, 46 e 47,
A própria Maria declarou-se pecadora. Olha aqui, ó. Presta atenção, meu irmão. Você que é católico, presta atenção. Maria é santíssima, é imaculada, mas não é santa. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ninguém é santo. Cada um poderá ser santo com Cristo em seu coração e sua vida. Presta bem atenção, está na Bíblia Católica, viu? Procure ler a Bíblia Católica. Lucas 6, 46 e 47. A própria Maria declara-se pecadora como qualquer outra pessoa. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Aleluia, glória. Glória a Deus. O crente não engana. Tem crentes falhos. Sei que você vê muito defeito. Eu, pelo menos, muita gente olha para mim enquanto tanto defeito. Agora mesmo eu estou mandando mensagem para aqueles sites pornô da internet. Estou mandando mensagem para todos eles. Tem alguns que me deletam imediatamente, outros não. Outros respondem. Né? Mulheres despidas. E às vezes quando eu entro, eu vejo, afasto de mim. Mas a mensagem eu envio. E tenho recebido as respostas. Tenho recebido as respostas. Muitas delas me respondem agradecendo o despertar. Uma delas chorando disse que nunca mais havia se lembrado de o que era Deus, o que era família. Está sozinho no exterior, se prostituindo. Portanto, meu amado, é importante. Já recebi críticas sobre isso. Aqueles cristãos que acham que todos têm que ser como ele é. Isso não me faz ficar triste, ao contrário. Fico alegre porque eu estou sendo assistido na palavra de Deus, no engrandecimento da glória de Deus. Olha lá. Tenho muitas respostas, enquanto que cristãos, nem todos, dizem amém. E eu envio. Mesmo assim eu envio. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Amados, aí em Lucas 2, versículos 22 e 24, nos diz, ela mesma, Maria, se inclui no sacrifício de um par de rolas pelo seu pecado, e ela ofereceu a Deus, entendeu? Animal. E Jesus morreu para que os animais não morressem por nós. Não era assim que acontecia? Houve um período na religião católica que se oferecia os filhos para serem mortos. É verdade, você pode ler isso na história. A história narra isso. Em Hebreus 9, 28 e 1 nos diz, o ensino católico diz que Maria, mãe de Jesus, foi uma mulher que não cometeu pecado algum. E ela pede perdão pelos pecados. E agora? E agora? Diz aí para mim. Responde aí para Deus. Quem é que é a verdade? É o que está escrito na palavra ou é o que eu digo? Por isso nós citamos os versículos para você ir proferir, para você ir procurar, para você ir conferir e conhecer a verdade, e a verdade vai libertar. Ainda em Hebreus, né? Olha, foi lido agora Lucas 6, 46 e 47. Ela se declara nesse versículo. Portanto, anota aí, você que é católico. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meu amado, Deus está te chamando, Deus está te convidando, porque nós estamos nos finais dos tempos. Não é? É preciso
voltar para o primeiro amor. O primeiro amor é aquele que cerca de 6.500 espermatozoides são lançados no útero da mulher e Deus lá do céu diz, nasça você, e diz o nome, o dia e a hora para você nascer. E você foi gerado. E no dia e hora determinado por Deus, você nasceu. Não para ser outra coisa, para ser filho de Deus. Mas você se desviou. Você ouviu o Evangelho de Jesus. O Evangelho puro, santo. Não o Evangelho anátema. Hoje é preciso ter cuidado até nas igrejas evangélicas. Preciso ter cuidado. Que evangelho que esses homens estão pregando? Pela forma, pelo agir, pelo proceder da igreja, pelo apresentar o Deus, você identifica. Portanto, meu amor, é preciso conhecer para no abismo não vir, cair e perecer. A história revela que o papado foi instituído com fins políticos. O primeiro papa foi Leão I, no ano 440 a 461 depois de Cristo, e não Pedro. O título de papa não existia na Bíblia. Né? Não existe na Bíblia. Está em Efésios 4, 11, 2. Usa-se Mateus 16, versículos 16 a 19, para afirmar-se que Pedro foi o primeiro papa. O termo usado por Jesus para Pedro é pedra. Contudo, a palavra no grego Petros, Jesus empregou-a com sentido de pedrinha, já que a palavra pedra da frase sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus usou o termo grego Petras para designar grande pedra. A Bíblia ensina que Pedro não passa de uma pequena parte da edificação. Ele mesmo escreveu que Jesus é a pedra de esquina. Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra fundamental. Pedro é como nós, pedrinhas. Nós somos seguidores dele, seguidores do apóstolo Paulo, seguidores de Jesus Cristo. Né? Portanto, meu amigo, ele mesmo escreveu que Jesus é a pedra de esquina, o próprio Pedro. Onde é que está a pedra de Pedro? Não existe. Mentira. Agora é fake news, né? Eu sou contra botar termos, palavra inglesa no português. Nosso idioma é muito bonito, muito bonito. Portanto, estamos encerrando. Tal crença despreza o grande amor de Deus. Somos salvos pela graça e não por méritos de pessoas. A Bíblia nos dá grandes respostas sobre a doutrina da salvação. Certa feita, lendo aqui, um homem deu seu peso em ouro para se enterrar lá na igreja de São Pedro, em Roma. Seu peso em ouro. Naquela época, quem mais dava, mais recebia. Ainda hoje, nos nossos dias, você nota, às vezes até na igreja, quando o cara tem um dízimo grande, tem mais privilégios, tem mais isso, mais aquilo. Sabe? Mas eu conheço um pastor que diz assim, olha, essa igreja não precisa do teu dinheiro, não. Essa igreja não precisa do teu dinheiro. Pendura no pescoço, tu vier dar dízimo aqui, passando necessidade. Deus não quer isso, não. Primeiro, supre a tua casa. É fé. Se você não supre a sua casa e dá o seu dízimo, Deus vai te suprir. Mas não faça se você não tiver fé. É pela fé. Você dá o dízimo.
a oferta. E a igreja cresceu. Não cresceu em número, mas a igreja está com mais de 2.000 metros cúbicos, de 2.000 metros quadrados construídos. Pessoas humildes. Você quer saber o número? 25 pessoas. 25 pessoas. Porque muitas chegam e não aceitam o Evangelho. Porque o Evangelho é o que os apóstolos pregavam. Não tem invenções, não tem mentira. Não aceitamos nada criadas pelos homens. É o que está escrito na Bíblia. Falar em línguas. Se fala, eu creio. Profecias, eu creio. Os dons, eu creio. Mas tem que se provar que realmente são verdadeiras. Se a vida condiz. O Espírito Santo não fala em vasos imundos. Deus fala por quem Ele quer. Os dons Ele dá a quem Ele quer realmente, eu concordo plenamente. Mas não creio que Deus vai dar dons ao imundo que está fingindo dentro da igreja. Deus só abençoa a santos. Quando eu digo santos, não é santos como dizem aí. É um santo na fé. Um homem que luta, ele é pecador. Ele continua pecando. Mas luta para não pecar. Luta para ser fiel à palavra, cumpridor dos mandamentos, dos estatutos da palavra de Deus. Aí sim, integralmente. Erra, meu irmão, não adianta. Nós erramos. Não existe santo na expressão como dizem por aí. A palavra diz: santifica-te cada dia mais. E é isso que nós temos que fazer, lutar para conseguirmos sermos santos, em nome do Senhor Jesus. Porque nada podemos fazer contra a verdade, senão pela verdade. E assim, nós encerramos, está em 2 Coríntios, 13, 8. E assim encerramos este estudo. Espero que tenha agradado. Envie para os seus amigos, dê o seu like, que gostei ou não gostei. Se possível, faça a sua crítica, construtiva ou não, só não ofenda, né? Porque quando ofende a gente fica muito machucado. Alguns ofendem mesmo sem piedade. Isso machuca. Portanto, meu amigo, que a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos em nome e os amigos em nome do Senhor Jesus. E até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente. Em nome do Senhor Jesus, os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus, amém.